O sonho de José estava englobado, não era ele ser um homem honrado, em ele ser o governador do Egito. O sonho que Deus colocou na vida de José, o sonho que Deus pôs na vida de José, não era para ele estar no lugar de Faraó governando o Egito, só isso não. O sonho de José não era para ele ser um bom administrador, para ele mostrar que tinha revelação, que ele tinha intimidade. O sonho que Deus colocou na vida de José era porque Deus queria ver aquela família sendo preservada na presença de Deus e viva e que se alimentasse. O sonho que Deus te dá para você poder restaurar toda a tua casa, toda a tua família. O sonho que Deus te dá é para você poder ajustar. Quando vejo aqui a Simone Santos, o seu marido William Schneider, falou: glória a Deus, Deus ganhou esse casal. Eles estão no êxito porque eles são o diretor da escola de líder. Levanta a mão para quem não sabe quem é esses dois aí. Eles dois, eles são meio quietinhos na deles, estão lá, cuidam da escola de líder, do ministério. Tem células que estão, tem da Leninha, tem a sua, tem 2 células, né? E tem a da Giovana, tem 2, né? Então, eles têm as células, tudo bem. Isso é um ministério, glória a Deus por isso. Mas hoje a sua mãe está na casa do Senhor aqui. Não vê ela, a Leda está aqui hoje? Não, ela está lá, ó, a Leda está lá, com a família, com a sua irmã, com a sua filha que ministrou no altar, com o seu genro. E o William, cadê teu pai? Levanta a mão, olha lá o pai. Eita glória, olha lá a mãe, pai, mãe. E os filhos estão aqui também? Tem ministério que tenha mais êxito que esse, Paulo? De ver a tua esposa do seu lado, ver seu filho aí do seu lado? Tem ministério que tem mais êxito do que isso? De ver a família na presença de Deus? Então o sonho que Deus colocou no coração de José era para levar, porque haveria uma grande fome em todo Israel e Egito. Então Deus deu o sonho para José, para que José um dia fosse governador do Egito, fizesse um projeto, e aquele projeto ia guardar grãos, em grandes estoques de grãos, que iria alimentar toda a nação durante os 7 anos de fome, mas principalmente o povo da descendência de Abraão, Isaac e Jacó fosse um dia lá, e eles não só foram comprar grãos para não passar fome, eles ficaram estabelecidos debaixo de honra, debaixo de proteção, debaixo de unidade, porque o sonho de Deus é para restaurar a sua família. O sonho de Deus é para levar a tua família a se estruturar. E não tem coisa melhor que isso, é que a gente vê a nossa família na casa do Pai. Eu sei que parece que a promessa está difícil, parece que as coisas não vão dar certo. Você vê um aqui meio distante, você vê o outro com problema, você vê o outro com dificuldade. Nem todo mundo está alinhado. Na vida de José, teve momentos que o pai dele pensou que ele tinha morrido, porque os irmãos deles, quando venderam José como escravo, pegaram aquela túnica bonita dele e misturaram com sangue de animal, mancharam com sangue de animal. Eu falei: pai, ele morreu. E o velho Jacó, já com o nome de Israel, vivia uma vida de lamento, vivia uma vida sem esperança, vivia uma vida que ele já não podia mais sonhar, porque o filho da velhice dele morreu. Ainda que todos pensavam que o sonho tinha morrido, Deus dizia: o sonho ainda está vivo. Ele tinha algo dentro dele que parecia que via o sonho vivo. E esse brilho de esperança, eu quero que hoje você saia daqui com esse brilho de esperança. Naquele sonho que você achou que não ia se cumprir, em nome de Jesus, ele fique vivo dentro de você, porque esse vai ser o ingrediente do grão de mostarda para que Deus te dê uma fé para você ver os montes sendo transportados de lugar através da sua fé. Eu sei que existem momentos que é difícil. Você pode falar: mas você não sabe o que eu estou passando, você não sabe o que eu passei, você não entende minha luta, você não entende minha dificuldade. Mas eu quero te dizer que aquele que formou o teu DNA e fez a íris do seu olho, ninguém consegue copiar, e ninguém consegue ser igual a você, porque você é exclusivo de Deus. A sua história é exclusiva, a sua vida é exclusiva.
embora eu estou falando aqui, fazendo uma comparação de alguns momentos que eu vivi, de ver minha família servindo, de ver minha casa servindo, de ver os fatos acontecendo, de ter minha luta, você tem a sua exclusiva agora. Qual é a etapa da sua luta? Então, algumas etapas da vida de José, ele começou quando era criança, um filho amado e sonhador, aonde ele foi o filho da velhice. Sabe que o filho caçula, ele sempre acaba pegando o pai com maior conforto, ele pega o pai com uma estabilidade financeira melhor. Então o filho caçula, ele sempre acaba sendo alimentado, né, Bruno? À base de danete, não é verdade? Enquanto o filho mais velho tinha que empurrar o corcel, o filho mais novo pega o danete, e tudo bem. Corcel, quem já empurrou um corcel aí na vida sabe. Chapa dupla, né, pai? Chapa dupla. Não, vamos lá mais empurrar o Zé do Caixão, ninguém vai conhecer. Quem já viu o Zé do Caixão aí, ó? Lembra? Zé do Caixão pegou fogo, né, pai? Aquele carro. Comprou no ferro velho, não foi? Lembra disso? Comprou no ferro velho, Daniel. Zé do Caixão, depois você vê. Então, o filho mais novo, ele vai viver, e ele ganhou uma túnica colorida. Talvez você esteja vivendo uma época dessa, e glória a Deus por isso, tudo bem. Mas aí teve um momento que o filho mais novo, que era para estar só no danoninho, no danete, ele sofreu um momento de cova na vida dele, um momento de rejeição, um momento de inveja, foi lançado na cova, foi vendido como escravo. E depois ele teve um momento que ele teve que ralar, que ele ficou ali, servo na casa de Potifar, em Gênesis 39, trabalhou ali, foi injustiçado. A mulher tentou pegar ele, a mulher de Potifar, e a mulher de Potifar tentou agarrar ele com tanta força, que a Bíblia diz que a hora que ele foi sair correndo, a roupa rasgou e ficou na mão da mulher. Você tem noção a força que ele usou para fugir daquela mulher? E você sabe porque ele podia falar, não, eu não vou ficar com você, mas a Bíblia diz para fugir, senão ele não ia aguentar, ele não ia resistir. Então ele teve que fugir. A mulher agarrou a roupa dele, e a hora que a roupa dele rasgou, ele saiu praticamente sem os pedaços da roupa. O que a mulher gritou? Estuprador! Se hoje estuprador na cadeia passa por um perrengue, imagina aquela época o estuprador na cadeia, como que devia ser. E o cara, por ser fiel ao seu patrão, que ele disse assim, como eu poderia ser infiel ao meu patrão que me dá tudo aqui? Mais ainda, como eu poderia ser infiel ao meu Deus? E ele foi fiel, e por ele ser fiel, o que ele ganhou? Ele ganhou um calabouço. Por ele ser fiel, ele ganhou um calabouço, ganhou uma prisão injusta. E você está se sentindo como nessa época na sua vida? Você está se sentindo meio injustiçado, tudo que você fez? Como que você está pensando? Poxa, eu estou passando aí, poxa, eu já dediquei, já me empenhei, olha, parece que eu faço as coisas, mas qual que é a etapa da sua vida que você está vivendo hoje? Está se sentindo injustiçado? A vida está me fazendo sofrer? Porque ele sofreu uma prisão injusta, não era para ele estar no calabouço. Então ele foi acusado, lançado na prisão, e mesmo na prisão ele dava o seu melhor. Então no momento que você acha que você está sendo injustiçado, no momento que você acha que você está sendo julgado, mal interpretado, é um momento de manter ainda a sua lealdade a Deus e dar o seu melhor naquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Seja como for, a família, o emprego, tudo, dá o seu melhor. E aí, Deus deu para ele o dom de interpretar sonhos. Você pode receber esse dom hoje de interpretar o momento que você está vivendo. Eu não estou vivendo ainda o meu melhor, mas eu já estou no caminho, eu já entendi que Deus tem para a minha vida. Porque no momento que, em Gênesis 41, ele interpretou o sonho de Faraó, ele interpretou o sonho do padeiro e do copeiro na cadeia, ele já se ligou. Meu negócio é com sonho, meu negócio eu entendi. Depois você fala pro Faraó lembrar de mim, porque a hora que eu for lá, eu sei que vai chegar. Então tem um momento na sua vida que você está sentindo que só falta acontecer um detalhe para você chegar naquele nível do sonho que Deus colocou na sua vida. Meu Deus, o Espírito Santo quer te revelar o quanto é importante, o quanto que Deus quer fazer valer a pena você estar servindo Ele. E aí do cárcere, em Gênesis 41, Deus chama ele, chame José, porque ele interpretou sonho. Eu tô com uma dificuldade, e Deus dava um sonho que não deixava Faraó dormir, e naquele sonho ele ficava ali sonhando todo dia umas vacas
magra engolindo umas vacas gordas, 7 vacas magras engolindo 7 vacas gordas, 7 espigas secas engolindo 7 espigas bonitas. Ele, que sonho doido, e não conseguia dormir. Tem alguém que representa a leitura de sonhos? Tem um José na cadeia. E aí era o momento exato. Se aquele homem que sabia que José interpretava sonhos, aquele copeiro que sabia que José interpretava sonhos, se tivesse falado de José antes, há um ano atrás, não iria ser o momento exato da interpretação. Você está aqui comigo? Se ele interpretasse, se ele fosse revelado para Faraó um ano antes, não era o momento exato. Então esteja atento, esteja ligado na fiação do Espírito Santo, porque o momento exato da revelação vai acontecer sobre tua vida. O momento exato de Deus, Ele vai se manifestar na sua vida. O momento exato do Senhor, é Ele que faz. Talvez, Anto, se você não tivesse passado pelo que você passou e tivesse se posicionado antes, talvez a sua filha não aprendesse a dar o valor que ela deu a você hoje. Não que foi bom que você passou, não que foi certo que você passou, mas existe alguém que está no controle de todas as coisas. E quando a gente tem essa percepção, quando você tem esse entendimento de entender que você está no cumprimento de um sonho, pode acontecer o que for, porque ele teve um momento que ele estava lá, foi colocado como governador de todo o Egito. E ali, um dia, a família dele foi comprar grãos do Egito. E quando ele reconheceu que era a família dele não conheceu ele. Então pode ser que a tua família ainda não está te reconhecendo quem você é em Deus, porque elas vê o antigo homem do calabouço, vê o antigo homem que tem uma fama de estuprador, não vê quem você se torna em Cristo. Está vendo ainda a antiga pessoa, porque não viram quem ele era em Deus. Então qual é a fase que você está vivendo hoje na sua história comparado com José? É uma parte de falta de reconhecimento, mas você já sabe quem você é? Calma, porque tudo vai ser revelado. Não há nada que não esteja oculto que não seja revelado. Quando eu fico sabendo que alguém está fazendo alguma coisa de escondido, eu dobro o joelho e Deus fala assim: é só uma questão de dias que Deus vai revelar. Então fique tranquilo que Deus, Ele revela. E aí a reconciliação que José teve com seus irmãos, em Êxodo 50, você vê do 37 que começou a vida de José, foi só lá no capítulo 50 que ele teve. Gênesis capítulo 50 em Aleph, e aí versículo 20, é interessante que ele percebe assim, ele diz assim: vocês, meus irmãos, ele chamou os irmãos lá que comprar, vocês, meus irmãos, planejaram o mal contra mim, mas Deus planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salva hoje, e a nossa família vai prevalecer, porque José não guardou rancor, não guardou ressentimento depois de tudo que ele passou. Então, para você alimentar sua família espiritualmente, você precisa tirar todo o ressentimento, toda a mágoa que você teve da sua família, através das decepções, frustrações, julgamentos, escravidão, mentira, tudo que fizeram contra você. A sua alma vai ser limpa para que você perdoar geral, porque a Bíblia diz que quando José perdoou seus irmãos, ele deu um grito tão alto, que a Bíblia diz que todo o Egito, todo o palácio escutou o grito de desespero e de perdão que ele teve para os seus irmãos. E aí Deus salvou a descendência dele, porque ele teve esse momento de reconciliação e ele declarou perdão. Olha, eu queria que você fechasse os teus olhos por um minuto e pensasse: alguém que te feriu, alguém que te magoou, alguém que te machucou, alguém que você não tem vontade de perdoar, porque a vontade seria de ver a justiça de Deus se manifestando sobre essa pessoa. Mas com os olhos fechados, eu queria que você falasse para você mesmo: eu perdoo essa pessoa. Eu sei que é difícil, mas faz parte do processo, porque José precisava disso. José precisava tanto disso, que os nomes dos filhos de José eram nomes de traumas. Um se chamava
Deus me fez esquecer. Deus me fez prosperar onde eu estou mais aflito na minha vida. O nome dos filhos dele era nome de trauma. Mas quando Deus curou, o sonho vem antes da prova. O caráter é forjado no processo. E o tempo de Deus é perfeito. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. O que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Talvez um dia, num culto como esse, alguém levantou ou te disse, ou o Espírito Santo te tocou, que você ia ser restaurado, e você ficou ainda na dúvida, porque aquela pessoa que te deu uma profecia, você fala, meu Deus, ela não sabe, ou você sonhou. Tudo nasce num sonho. Tudo nasce num sonho. Tudo acontece num dia. Como eu recebi, não tem como eu não fazer uma analogia e testemunhar algumas coisas que Deus fez na minha vida, porque a Bíblia diz que a unção que você acompanhar, nela você vai fluir. Vocês estão aqui acompanhando a unção de Deus que está sobre a minha vida nesse momento. E a unção de Deus que está sobre a minha vida é crer no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E aí acontece. Quando isso acontece, porque tem uma legitimidade dos céus para acontecer na sua casa também. Então a gente entende que a conquista é maravilhosa, mas ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. Hoje nós estamos aqui no culto da manhã. Eu não estou com toda a minha família, minha parentela, mas tem uma parte da minha parentela, para você ver que Deus está cumprindo as promessas. A geração do meu pai está aqui, né, pai? Dá um salve. A geração da minha filha está aqui, Lu, dá um salve aí. Então, pai, a minha esposa está ali, mais linda do que nunca. Falei para ela que ela está parecendo vinho, embora eu não beba mais vinho, mas eu sei que quanto mais envelhecida ele fica melhor. Eu falo por quê? Porque cada dia parece que ela está melhor. Não sei se sou eu, não sei se eu estou ficando com catarata ou se ela está ficando melhor. Acho que Deus pôs um filtro do estragando no meu olho, assim, quando eu olho para ela, igual aquele filme lá, Ensina-me a te amar, é isso, né? Então eu vejo ela assim, eu falo, meu Deus, ela chegou. Então eu quero que em nome de Jesus, tudo isso que Deus derrama sobre minha vida, você viva de Deus também a sua porção, no tempo certo, da maneira certa, porque a palavra de Deus é verdade, é o que eu mais creio. Porque um dos motivos que Deus colocou no meu coração, pastor Robson, é que Deus falou que ia salvar a minha família, e Deus começou a salvar. E aí quando eu vi que eu precisava cuidar bem dessa família que Deus estava me dando, por isso que Deus me chamou ao ministério pastoral, porque eu falei assim, eu preciso, se Deus está me dando a família, eu preciso me preparar. Eu fui lá fazer teologia, estudar teologia, porque eu queria ganhar a minha família. E aí com a minha família está vindo várias famílias, e os primeiros que estão vindo da família de você é o primeiro, o segundo, é porque Deus também tem esse legado de você ganhar a família, porque a característica do nosso ministério é ganhar a família. Teve uma época que eu pensei que era empreendedorismo, mas não era. Teve uma época que eu pensei que era cuidar de criança, mas não era. Teve uma época que estava um louvor, pensei que era o louvor, não era. Pensei que era ganhar, ter toda a família salva. Tem ministério melhor que esse de que ter toda a família salva? O que vier depois é lucro, pastor. É claro que a gente quer que venha a explosão na internet, que viralize, né? Mas a gente quer que o sonho maior, que é ter a nossa casa na presença de Deus, porque isso é o que faz realmente valer a pena.